Graças a Deus. Ele mesmo. Damos graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo, por estarmos aqui mais uma vez, para anunciarmos a palavra da vida, para anunciarmos a palavra da salvação. A única palavra que pode salvar o homem da eterna condenação ao inferno e levá-lo para o céu. Está escrito no Evangelho que Lucas escreveu, capítulo de número 13, versículo desde o 24 até o versículo de número 28. Está escrito: Jesus Cristo disse: confiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então Jesus Cristo dá um exemplo, por meio de figuras relacionadas a Deus, quando ele diz, no versículo 25, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá pranto, choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Amém. Verdadeiramente, Jesus Cristo ele nos deu um grande aviso, uma grande admoestação, um grande lembrete para todos nós que estamos nessa terra vivos. Grande lembrete este que Jesus Cristo começou dizendo: confiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos buscarão entrar, mas chegará um dia que não poderão de maneira nenhuma. E quando a porta se fechar, ele próprio disse que muitas pessoas vão chegar na porta batendo, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o próprio Deus vai dizer: quem são vocês? De onde vós sois? Eu não vos conheço. Jesus Cristo disse que ali haverá muito choro e ranger de dentes, porque muitas pessoas buscarão, mas de maneira nenhuma conseguirão. É muito semelhante ao que Deus falou pela boca do profeta Isaías, no capítulo de número 55 do livro, versículo 6 e versículo 7, como está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele ainda está perto. Deixe o homem ímpio o seu caminho, e o homem maligno deixe os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. É uma grande realidade, é um grande aviso, é uma grande admoestação que Deus dá a todos os homens que estão nessa vida, vivos até o dia de hoje. Existem dois caminhos, um leva para o céu e o outro leva para o inferno. Também falou o Senhor no capítulo 7 de Mateus, versículo 13 e 14, a seguinte coisa: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por essa porta, mas porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Os homens que estão nessa vida devem atentar cada vez mais para a vontade absoluta e soberana de Deus. Não imagine de maneira nenhuma que quando essa vida acaba, tudo acaba. Isso é um engano de Satanás imposto nesse mundo. Todos nós apenas passamos desta vida para o outro lado. A vida não acaba após fecharmos os olhos. Existe uma continuação. É uma continuidade eterna, a qual o próprio Jesus Cristo deixou muito claro para todos nós. A vontade de Deus é esta: é que os homens temam a vontade dele, é que os homens façam a vontade dele, porque todos nós iremos comparecer diante do grande tribunal, todos nós iremos ser julgados. Mas o maior problema, de maneira nenhuma, não é ser julgado.
O maior problema é ser julgado e ser achado culpado. É ser pesado e ser achado em falta. O grande problema é ser julgado e estar condenado diante de Deus e ser lançado no inferno. Este é o grande e terrível problema. Jesus Cristo disse no capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, versículo 29, a seguinte coisa: se o teu olho direito te escandalizar, arranca ele e lança para longe de ti. Porque te é melhor que se perca um dos membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus Cristo falou em uma linguagem totalmente figurada. Ele não quer que você arranque seu olho e lance para longe. De maneira nenhuma. Não. Isso é uma figura de linguagem que significa que se existem coisas em sua vida que causam escândalo, que te fazem pecar contra Deus, é melhor que você pegue essa coisa aí, esse pecado que te faz errar contra Deus, e você abandone o pecado, lance para longe de você, se afaste do pecado, do que você viver no pecado e ir para o inferno com esse pecado aí. É melhor que você largue qualquer coisa que te faça pecar contra Deus e você seja salvo, vivendo sem o pecado, mas indo para o céu, do que viver com o pecado e ser lançado no inferno, você e seu pecado. Esta é a interpretação disso que Jesus Cristo está dizendo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo desde o 16 até o 22, ele falou a seguinte coisa: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, que naquele contexto significa condenação. Então ele começa a dizer: as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, pelejas, dissensões, glutonarias, heresias, bebedices, homicídios, ladroices, homossexualismo e todo tipo de coisa que se parece com essas, as quais ele citou na Escritura, que os que cometem tais pecados não herdarão o reino de Deus. Então, o Senhor Deus avisou para todos nós, e avisa todos os dias, que os homens se arrependam dos pecados que praticam, para que possam alcançar a salvação e a vida eterna. Porque Jesus Cristo não veio a esse mundo para condenar a sua vida. Jesus Cristo não veio a esse mundo para nos condenar. Ele veio a essa terra para salvar os homens do pecado, da morte e do inferno. Como ele próprio disse, no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 16 em diante, ele afirmou a seguinte coisa: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, em que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esta é a vontade de Deus, é que os homens se arrependam dos seus maus caminhos e façam a sua vontade. Porque, como eu acabei de dizer há poucos minutos, está escrito no livro que o homem mais sábio do mundo escreveu, Salomão, filho do rei Davi, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, está escrito uma grandiosíssima verdade sobre as nossas vidas que aqui estamos nessa terra. Ele disse que tudo é vaidade, porque tudo que nós conseguimos nessa vida, independente se você constrói um castelo, uma fortaleza, uma empresa, independente se você é rico ou pobre, independente de qualquer coisa que você alcance nessa vida, ou você queira alcançar, no final das contas você acaba como que não tendo nada. Porque quando morremos, voltamos para o pó, voltamos nu como nu nascemos e nada podemos levar. Então tudo é vaidade, porque independente do que você consiga tudo nessa vida, no final das contas acaba como se você não conseguisse nada. Tudo não passa de uma mera vaidade. Então Salomão diz, no versículo de número 13 e 14, mas o fim de tudo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra,
quer seja bom, quer seja mal. E até aquilo que está encoberto, Deus trará a julgamento. E também o apóstolo Paulo, em 2 cartas que ele escreveu, ele falou a mesma coisa. Romanos, capítulo 14, versículo 11 e 12, ele disse: uma profecia que Deus falou lá no passado, pela boca dos profetas, a seguinte coisa: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E também ele falou na carta aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 5, versículo 10, a seguinte coisa: que todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo para prestarmos conta da nossa vida, pelas coisas e pelas obras que nós temos praticado no corpo, bem ou mal. Nós iremos prestar conta, nós iremos dar conta da nossa própria vida diante de Deus, iremos ser julgados. Como está a sua vida? Como está a estatura da sua situação diante do Criador, do teu Criador, o nosso Criador? Nós iremos prestar conta diante dele mesmo. Ele irá nos julgar com justiça e retidão. E as pessoas que não estiverem em conformidade à sua vontade, de maneira nenhuma elas serão salvas, mas serão condenadas e lançadas no eterno inferno, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Leia a Escritura Sagrada, leia a Bíblia, medite na vontade de Deus, faça a vontade do Senhor, o teu Criador, porque cada um de nós iremos prestar conta da nossa própria vida diante dele, e as pessoas que não estiverem de acordo com o seu querer serão lançadas no inferno, sem piedade nenhuma, porque a misericórdia de Deus, ela se estende de geração em geração. Todos nós sabemos a quantidade de livramentos que Deus deu a cada um de nós. Todos nós sabemos a quantidade de vezes que Deus livrou a gente da morte ao decorrer da vida. Mas temos que lembrar uma grandiosíssima coisa. Embora Deus seja misericordioso, embora Deus ele seja bondoso de uma maneira que ninguém é como Ele, Deus tem paciência e tem limite. A paciência de Deus, ela não é eterna, de maneira nenhuma. Porque está escrito no Salmo capítulo 7, versículo de número 11 até o 13. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. E se o homem pecador não se arrepender dos seus pecados, Deus afiará a sua espada, ele já está com o seu arco aparelhado. E para este tal homem, Deus preparou setas mortais. Também está escrito no Salmo 9, versículo de número 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Também está escrito no Salmo 89, versículo 14, e no Salmo 97, versículo 2, a mesma coisa nesses dois salmos. Que o trono que o Senhor Deus se assenta é formado por justiça e julgamento. Deus é um juiz justo, e as pessoas que não se arrependem dos pecados, as pessoas que não se importam de temer ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, e de tudo que neles há, de maneira nenhuma escaparão do seu rigoroso e rígido julgamento. Todos nós temos que temer ao Criador da vida, porque a sua vida e a minha está na palma da mão dele. No momento que ele quiser, ele acaba com a nossa vida. Por isso que nós devemos temer a ele, para que nós possamos viver aqui nessa vida, uma vida em paz, e depois dessa vida aqui, irmos para o céu. Porque está escrito também no livro aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o julgamento das nossas almas. No evangelho que Lucas escreveu, no capítulo de número 16, versículo desde o 19 até o 31, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, ele contou como é a vida após a morte, e ele deixou explícito, ele deixou fixado na Escritura como é a vida após a morte. Você pode ler na sua casa, basta você abrir a Bíblia. Lucas 16, versículo desde o 19 ao 31, Jesus Cristo ele contou a história sobre a vida de dois homens. Um era um mendigo chamado Lázaro, o outro era um homem muito rico que habitava nessa terra. Cristo falou assim, que um certo dia Lázaro morreu, e desceram anjos do céu
Após ele morrer, desceram anjos do céu e levaram ele na mesma hora para o paraíso. Na mesma hora. E logo depois, morreu também o rico. Jesus Cristo disse que aquele rico, quando ele fechou os olhos na terra, porque todos nós fechamos os olhos quando morremos, quando ele abriu os olhos, na mesma hora que fechou os olhos aqui, ele estava lá no inferno. E ele, olhando para cima, estando em tormentos, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro, aquele mendigo que vivia na porta dele, e manda que Lázaro venha até aqui com o seu dedo molhado com água, a ponta do seu dedo molhado com água, para tocar na minha língua, porque eu estou sendo atormentado nesta chama. Então Abraão disse para ele: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens em tua vida, mas Lázaro apenas recebeu males. Agora ele está sendo consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que, ou se quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco daí passar para cá. Então o rico viu que não tinha jeito para ele, mas como nós não morremos, apenas passamos para o outro lado da vida, para a eternidade, ele lembrou que a família dele estava viva na terra ainda. Então ele disse: eu te peço então que tu mandes Lázaro lá na terra, faz ele ressuscitar e lá na terra, para avisar para minha família, para lhes dar testemunho, para que eles também não venham para esse lugar de tormento. Então foi dito para ele: lá na terra eles têm Moisés e os profetas, ouça eles. Então o rico disse: não, pai Abraão, mas se ele ressuscitasse e fosse lá na terra e contasse para a minha família ia se arrepender. Abraão respondeu a última frase para ele, e ali encerrou-se o assunto. Abraão disse: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Moisés e os profetas é uma simbologia de linguagem. Moisés é referido à lei de Deus. Aqui na terra nós temos a lei de Deus para alcançarmos a salvação. E nós temos os profetas, que são as pessoas que pregam, que anunciam sobre a realidade da vida. Não acreditem em espiritismo, porque isso é um tremendo e absurdo engano. Não acredite em reencarnação. Não acredite em morreu, acabou, porque isso não existe. O que existe é eternidade. O que existe é ressurreição. Todos nós, quando sairmos daqui, seremos julgados. Iremos comparecer diante de Deus e iremos dar conta da nossa própria vida. Nós recebemos uma tão grande salvação. Todos nós que estamos vivos recebemos uma tão grandiosíssima oportunidade. Jesus Cristo veio a esse mundo para nos salvar, para nos livrar da eterna condenação ao inferno. Olhe para Jesus Cristo, busque a salvação enquanto você pode achar, porque Ele foi enviado a este mundo para perdoar os seus pecados, para livrar você das culpas e da eterna condenação ao inferno, onde o fogo nunca se apaga e o verbo nunca morre. Não desperdice essa tão grande salvação que foi dada a todos nós que aqui estamos vivos nesta terra. Não desperdice, porque pode acreditar, sem sombra nenhuma de dúvidas, que você vai se arrepender eternamente se você desprezar isso. Você lembrará no inferno de eternidades a eternidades da tão grande oportunidade que você perdeu. Busque ao Senhor enquanto você pode achar, invoque Ele enquanto Ele ainda está perto. Não despreze a tão grande salvação que foi dada pela sua vida, imerecidamente, porque nenhum de nós de maneira nenhuma merecíamos a salvação, mas Deus abrangiu a sua graça, a sua misericórdia sobre todos nós, para te dar a oportunidade de você ser salvo. Sirva ao Senhor, faça a sua vontade, dê glória ao Senhor Deus e sirva a vontade do Filho dele, Jesus Cristo, porque apenas Ele pode salvar a sua vida. Jamais outra coisa te salvará. Jamais uma estátua vai livrar você do inferno. Jamais você buscar outro a não ser Deus e Jesus Cristo vai te livrar do inferno. Nenhum outro nome debaixo do céu foi dado ao qual possamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo, como assim o apóstolo Pedro pregou em Atos dos Apóstolos. Busque ao Senhor, faça a vontade dele, vá até uma igreja,
ouça a Escritura, entregue sua vida a Jesus Cristo e cuide da sua própria vida, porque a salvação é individual. Ainda direi outra coisa. Observe como está essa terra. Observe como estão os tempos que vivemos. Estamos no tempo final. Estamos vivendo a época do fim. Os sinais estão explícitos e cada vez mais nítidos perante os nossos olhos. O mundo mudou de uma hora para outra, de torno de 3 anos para cá. Os sinais estão cada vez mais expressivos e a volta de Cristo cada vez mais explícita a qualquer momento a acontecer. A marca da besta está muito perto de ser exigida e implantada em todos os homens. Lá na Suécia, um país que está localizado na Europa, Suécia, no mês de dezembro foi lançado um microchip que já começou a ser implantado na mão das pessoas. Se você pesquisar no YouTube, microchip na Suécia, você verá. É um vídeo de dezembro, em torno de um mês foi lançado. E os suecos já estão colocando, felizes da vida, aquele chip que está prometendo que vai facilitar a vida das pessoas. Pesquise também no Google a agenda da ONU 2030, você verá. É uma agenda global onde se reuniu todos os presidentes de todas as nações em um só pensamento, para mudarem o mundo até 2030. Esse mundo está sendo adaptado a uma nova vida, a um novo mundo. Logo, logo, você não vai sair de casa se você não tiver uma autorização. Logo, logo, você verá o anticristo governando essa terra. Logo, logo, ninguém vai poder comprar nem vender, a não ser quem tiver a marca da besta, conforme está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, 17 e 18. O apóstolo João viu o futuro que estamos vivendo hoje, onde começou pela máscara. Quem não tinha máscara não poderia entrar dentro de um ônibus, não poderia entrar dentro de uma construção comercial. Agora já é a vacina. Logo, logo chegará a obrigatoriedade da vacinação aqui no Brasil, em todos os estados. Quem não tiver o cartão da vacina não vai poder comprar nem vender. Tudo isso ainda não é a marca da besta, mas é todo o cenário orquestrado e organizado para adaptar todos nós à nova ordem mundial, à nova era, a nova lei do anticristo que já está sendo estabelecida. Logo, logo, quem não tiver a marca da besta, conforme o apóstolo João viu há 2000 anos atrás, Apocalipse 13, versículo 16, 17 e 18, ele disse: e vi que pequenos e grandes, ricos e pobres, servos e livres, que lhe foi imposto para que colocasse um sinal na sua mão direita ou na sua testa, ou o número da besta, ou o nome dela, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca da besta. Você acha que está longe desse tempo chegar? Não, porque já estamos vivendo o princípio deste tempo. Até 2030 vocês conhecerão o anticristo. Haverá um só governante, uma só moeda, uma só religião. Todo o dinheiro vai ser digital, como já está se estabilizando em toda a terra. E as pessoas que não estiverem enquadradas na lei do anticristo não vai poder viver aqui nessa terra mais, serão perseguidos, presos e mortos. Mas eu tenho uma ótima notícia para todos nós que ainda não estamos vivendo esse tempo que está muito perto de chegar. É que as pessoas que servirem a Deus e forem fiéis a Ele serão arrebatadas. O arrebatamento da igreja que está muito perto de acontecer, onde apenas as pessoas salvas subirão. Porque o apóstolo Paulo viu, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante. O apóstolo Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nas nuvens.
Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e viverão para sempre com o Senhor no céu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 52 e 53. O apóstolo Paulo diz: irmãos, eis que vos digo um mistério. Em um momento, como um abrir e piscar de olhos, todos nós seremos transformados. Porque a trombeta soará, e nós seremos revestidos da imortalidade. Iremos ter um corpo de glória e estaremos para sempre com o Senhor. Assim é referido à volta de Cristo, e que está muito perto. Os sinais estão explícitos. São terremotos, pestes, doenças. Também guerras e rumores de guerras em todos os lugares. O amor de muitos já se esfriou e a volta de Cristo está cada vez mais próxima. Está muito perto, nós estamos na época final. Vocês podem ter certeza absoluta que nós, que não temos uma idade tão avançada, nenhum de nós iremos conhecer a morte. Porque Cristo voltará e levará todas as pessoas fiéis a Ele para o céu. Não são apenas as pessoas que estão numa igreja, porque nem todos subirão. Quem subirá são os obedientes a Ele, como Ele próprio disse no capítulo 7 de Mateus, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Subirão as pessoas obedientes. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque Deus quer salvar a sua vida. Não desperdice essa tão grande salvação que te foi dada até o dia de hoje. Porque depois que morre, acabou a grandiosa oportunidade. Depois que morre, não tem jeito mais. Busque enquanto você está vivo. Busque enquanto você pode achar, porque amanhã pode ser tarde demais. Busque ao Senhor na sua casa. Leia a Escritura hoje. Ore ao Senhor e se arrependa dos pecados. Vá até uma igreja. Busque ao Senhor, porque brevemente você estará lembrando dessas palavras e da minha imagem, que os seus olhos hoje me contemplam aqui nessa noite. Naquele dia no tribunal você vai se lembrar. Mas eu espero que você se lembre, você estando salvo e não condenado. Eu dou graças a Deus pela riquíssima oportunidade que o Senhor Deus nos dá de estarmos aqui mais uma vez anunciando a palavra da vida e da salvação. A única palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, dos céus e da terra, e de tudo que neles há e que pode salvar a vida de todos os quais buscam a Ele e fazem a sua vontade. Que Deus guarde a cada um que aqui está e dê tempo, mas não desperdice, porque está muito próximo a volta do Senhor. Todos nós seremos julgados e daremos conta da nossa própria vida diante daquele, o justo juiz, que está sentado em um alto sublime trono, o seu grande trono branco, para julgar a minha vida e a sua. Eu dou graças a Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo. Boa noite. Glória a Deus. Graças a Deus, irmão. Deus é bom. Olha, Eu tenho objetivo. eleição. Ó. Você foi prato de objetivo. Não ficou rodeando.